Casa de Hollow Creek, o Portal das Sombras. Nos arredores silenciosos de Hollow Creek, uma pequena cidade esquecida pelo tempo no interior dos Estados Unidos, existe uma casa que desafia a lógica e o entendimento humano. Dizem que ela foi erguida sobre antigas rotas de batalha e territórios indígenas, um terreno carregado de dor, sangue e memórias que jamais encontraram descanso. A casa parece comum à primeira vista. Paredes brancas, varanda antiga, um jardim abandonado. Mas basta atravessar o limiar da porta para sentir que algo ali respira, algo que observa. Muitos descrevem a sensação como se o ar se tornasse mais pesado, como se a própria gravidade mudasse. Outros dizem ouvir vozes baixas, sussurrando nomes que ninguém conhece. Os atuais moradores, Elias e Marianne Carter, garantem que não acreditavam em nada sobrenatural, até a primeira noite. Foi quando Marianne, uma sensitiva que costumava ignorar seus próprios dons, sentiu uma presença parada aos pés da cama. Não era humana, ela contou, mas também não parecia ameaçadora, apenas perdida. Elias, que cresceu naquela casa, afirma que ela sempre teve um pulso próprio. Portas que se abrem sozinhas, passos no sótão, espelhos que embaçam quando alguém se aproxima. Por décadas a família acreditou que eram apenas coincidências, até que as manifestações começaram a interagir. Com o passar dos anos, investigadores paranormais identificaram um vórtice energético no porão, um ponto em que as leis da física pareciam falhar. Quem se posiciona ali sente as pernas pesarem, o corpo oscilar, como se estivesse em uma montanha-russa invisível. Sensitivos descrevem o local como um portal entre mundos, onde espíritos antigos atravessam em busca de descanso. Durante uma das sessões de comunicação, uma voz feminina foi registrada dizendo claramente: "Procurem o vórtice." Desde então, estudiosos, médiuns e curiosos tentam compreender o que existe de fato sob o piso daquela casa. Seriam ecos das antigas guerras? Espíritos aprisionados entre dimensões? Ou apenas a mente humana tentando encontrar sentido no inexplicável? Investigadores paranormais foram até Hollow Creek para documentar a verdade por trás dos sussurros, dos sonhos e das aparições que transformaram esta casa em um dos locais mais temidos do interior americano. E o que descobriram vai muito além do que qualquer câmera pode capturar. As esferas começam a piscar novamente. Primeiro uma, depois outra. Uma sequência perfeita, como se algo ou alguém tentasse se comunicar. "Você está se sentindo mais à vontade conosco?" perguntou um dos investigadores. O equipamento de voz capta um ruído baixo, quase um murmúrio. Então, a palavra surge, clara e gelada, no alto-falante do Obsidian. Sim. Jack caminha ao redor das esferas, testando o chão, pisando forte para verificar se há interferência. Nada. Mesmo quando ele para, as luzes continuam acendendo, uma dança silenciosa no escuro. Mas o mais perturbador vem a seguir. Perguntaram ao espírito se poderia dar uma palavra significativa, algo que o definisse. A resposta atravessa o ruído do rádio como um sopro. "Querida." O silêncio que se segue é quase reverente. Todos se entreolharam. O medidor EMF dispara. E na parede um dos quadros, uma antiga fotografia de família, começa a balançar levemente. Decidiram seguir com a sessão 1, utilizando a caixa de espíritos. "Eleanor, é você quem está conosco agora?" Um estalo. Depois a voz rouca e arrastada. "Chá. Mel." Marianne cobre a boca com a mão. Ela havia mencionado poucas horas antes que o marido de Eleanor costumava tomar chá com mel antes de dormir. A coincidência era impossível. "Você gostava de chá com mel, Eleanor?" O aparelho chia, depois responde: "Todas as noites."
As leituras de energia sobem bruscamente. O K2 pisca como se estivesse acompanhando a cadência da voz. E então, do nada, surge uma nova palavra no visor do Obsidian. Harold. Era o nome do marido morto de Eleanor Holloway. Jack tenta manter a calma, mas dá para sentir o medo. Eleanor, Harold está aqui com você? Ruído. Depois uma voz masculina, grave. Sempre. Por um instante o ambiente muda. O ar se torna pesado, denso, quase metálico. As luzes da casa oscilam, e um som semelhante a passos ecoa no corredor. Kyle, o técnico de som, leva a mão ao ouvido. Algo tocou em mim. O Obsidian capta uma frase curta dita entre interferências elétricas. Você nos ouve. A partir daí, tudo acontece muito rápido. Os sensores disparam, o relógio de parede para, e em meio ao barulho, uma última mensagem se forma no visor. Fique. Família. O mesmo termo que havíamos captado horas antes. Lar. Encerraram a transmissão por segurança, mas ao revisar o áudio, uma voz infantil surge nos fones de ouvido bem ao fundo. Ele ainda está tomando chá. Ninguém falava naquele momento. Nenhuma criança estava na casa. A equipe ficou em silêncio, porque no fundo sabiam. Eleanor e Harold nunca saíram dali. Eles apenas estavam esperando alguém voltar. O ar parece mais frio agora. A temperatura cai em poucos segundos. Jack segura firme o K2 enquanto o som distante de passos ecoa no corredor. Don, você ainda está aqui conosco? Silêncio. Então um leve estalo vem do canto da sala, seguido por uma resposta quase sussurrada pela caixa de espíritos. Sim. Nick se aproxima da câmera. É ele. É o mesmo timbre de antes. O Obelis pisca novamente, exibindo uma nova palavra. Família. Você sente falta da sua família, Don? Pergunta Kyle com a voz mais baixa. O K2 acende com força, os LEDs piscando num padrão contínuo. Jack observa impressionado. Isso é resposta direta. Ele entende o que dizemos. Uma cadeira range sozinha, arrastando alguns centímetros pelo chão. Meu Deus! Sussurra Nick. Você viu isso? Ninguém encostou a caixa de espírito Shia. Depois uma voz masculina surge clara, quase irritada. Minha casa! Jack respira fundo. Ok, Don, nós entendemos, é a sua casa. Nós só queremos conversar, a resposta vem imediata. Fique. Por um momento todos se calam. A respiração deles é audível. Ele quer que fiquemos, comenta Kyle olhando para o teto. O gravador capta um som de batidas leves, 3 vezes, como se alguém estivesse tocando na parede. Jack caminha lentamente até o ponto das batidas. Você está batendo aqui, Don. Pode fazer de novo se for você, 2 segundos se passam. Toque, toque, toque. O silêncio se transforma em pura tensão. Nick, nervoso, murmura. Isso é inteligente. Ele está respondendo às nossas perguntas. A câmera foca o rosto deles, iluminado apenas pela luz fraca do K2 e do Obelis. Don, diz Jack com calma, você ainda protege essa casa? O visor exibe uma última palavra, fria e direta. Sempre. O relógio na parede marca 2h43 da manhã. Tudo está em silêncio, exceto pelo leve ruído elétrico dos equipamentos ligados. Jack ajusta o microfone direcional. Vamos tentar algo diferente. Don, se alguém mais estiver aqui com você, pode nos mostrar? O K2 pisca fraco, mas logo apaga. O ar parece mais denso, pesado, como se a casa respirasse. De repente, uma rajada de vento atravessa a sala, fazendo a cortina balançar e o tripé da câmera vibrar levemente. Kyle dá um passo para trás, assustado. Cara, você sentiu isso? Foi como se passasse através da gente. O Obelis começa a emitir sons erráticos. Está captando interferência. A tela brilha e uma nova palavra aparece. Ela, repete Nick. Jack franze a testa. Don, quem é ela? É alguém da sua família? Por alguns segundos, nada.
Então o gravador EVP capta uma voz feminina suave, distante, quase como um suspiro. Eu ainda estou aqui. O grupo se entreolha em choque. Você ouviu isso? Pergunta Kyle. Sim, era uma voz feminina. Clara, confirma Jack com os olhos fixos no gravador. O K2 dispara de novo, agora em intensidade máxima. As luzes verdes e vermelhas piscam em ritmo rápido, iluminando as paredes antigas. Dawn, é ela que você protege? Pergunta Jack, tenso. Silêncio. No Obelis a palavra muda. Filha. Nick engole seco. Meu Deus, ele está protegendo a filha dele. Jack se aproxima do centro da sala. Ela está aqui conosco, Dawn? A resposta vem através da caixa de espíritos. Uma voz suave, infantil. Papai. O tempo parece parar. Kyle leva a mão à boca. Isso não é possível. O K2 acende no máximo. O gravador capta um choro leve, quase como o de uma criança. Dawn, é sua filha que está falando com a gente? Sim. Responde a voz sem hesitação. Um som de brinquedo rolando pelo chão quebra o silêncio. Uma pequena bola colorida, antes parada ao lado da parede, agora se move lentamente até parar aos pés de Jack. Ele se agacha, emocionado. Ela quer brincar. Diz com a voz trêmula. Nick respira fundo tentando conter a emoção. Isso muda tudo. Eles não estão presos aqui por raiva. É amor. Amor e proteção. A câmera foca no rosto de Jack. Ele encara o vazio e diz: Dawn, nós sentimos o seu amor. Nós ouvimos a sua filha. Agora, você pode descansar. Ela está bem. A luz do K2 começa a diminuir. O Obelis pisca uma última palavra antes de apagar completamente. Obrigado. O silêncio toma conta da casa. Por um instante todos permanecem imóveis, respeitando aquele momento. Do lado de fora o vento sopra leve, como se a noite finalmente tivesse encontrado paz. O sol começa a nascer, tingindo o céu de um azul pálido. A casa, antes mergulhada na escuridão e no mistério, agora parece calma, serena, como se, depois de anos, tivesse conseguido respirar em paz. Jack caminha lentamente até o centro da sala, onde tudo aconteceu. O K2, agora desligado, repousa sobre o chão de madeira gasta. É estranho. Parece que alguém simplesmente desligou o peso do lugar, diz ele, observando os primeiros raios de luz atravessarem a janela. Kyle ajeita a câmera no tripé, grava os últimos takes. Dawn e a filha dele talvez nunca tenham partido. O silêncio toma conta do ambiente, mas há algo nele que ainda pulsa, como se as paredes respirassem memórias. O gravador ainda emite um ruído baixo, quase imperceptível. Um eco que parece vir de muito longe, de um lugar onde o tempo não existe mais. A voz volta suave, quebrada, quase um sussurro. Papai. Os olhos de Nick se erguem lentamente. Por um instante ninguém se move. O ar pesa. Denso, antigo, sagrado. Jack fecha os olhos, e o murmúrio da madrugada retorna à sua mente. Agora está claro, ele diz, em tom quase inaudível. Eles nunca quiseram assustar ninguém, apenas ser ouvidos. Do lado de fora, os primeiros pássaros anunciam o amanhecer. Mas dentro daquela casa, o tempo parece parado, como se o sol tivesse medo de entrar. Kyle repousa a mão sobre a maçaneta e antes de sair sussurra. É por isso que fazemos isso. Não para provar que o além existe, mas para lembrar que o esquecimento também pode ser uma forma de morte. A câmera percorre o interior pela última vez. As paredes manchadas, o espelho rachado, as cortinas balançando suavemente, como se uma brisa invisível as tocasse. O K2 sobre a mesa pisca uma última luz verde, e então se apaga. Do lado de fora, a fachada surge envolta pela névoa da manhã. O reflexo do sol tenta atravessar as janelas, mas dentro ainda há sombras que parecem observar, quietas, vigilantes, eternas. Na tela, em silêncio, uma frase surge devagar.
Algumas presenças não assombram. Elas cuidam durante 3 décadas. Aquela família viveu entre 2 mundos. 30 anos de ecos, de passos noturnos, de vozes que chamavam por amor. E mesmo depois de tudo, o que ficou não foi o medo, mas a certeza de que o amor, quando é verdadeiro, nunca vai embora. Jack encara a câmera, a voz trêmula e quase quebrada. 30 anos. E agora entendemos. Eles não queriam ser esquecidos. Queriam ser lembrados. O som de uma porta se fechando ecoa. Silêncio absoluto. Se você acredita que algumas histórias merecem ser ouvidas, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este episódio. A cada semana nós voltamos com mais 3 mistérios, mais uma voz, mais uma verdade oculta nas sombras. News Web Doc. Porque nem tudo que está morto está em silêncio.